Meu nome é Felipe Bueno, eu sou da Rádio Sul América Trânsito de São Paulo e aqui no Mobilidade TV eu vou conversar com o professor Roberto da Mata, antropólogo. Professor, prazer falar com o senhor. Igualmente. Professor, recentemente eu li o seu livro Fé em Deus e Pé na Tábua e eu tenho um entendimento muito parecido com o que o senhor colocou naquele livro, que é o seguinte: o trânsito não é composto apenas de regras. Qual é o peso da formação no comportamento do condutor, do agente do trânsito? Pois é uma questão aparentemente simples, mas na realidade é bastante complexa, né? Porque você se transforma, você nasce numa sociedade primeiro, depois é que você se transforma em motorista. Você não pode ser motorista primeiro. Ninguém nasce motorista. Você tem que aprender a ser motorista. Então, o que você vê no trânsito, que eu descrevo no livro, e toda a ideia do livro, é justamente revelar para o leitor, né, que para você poder treinar bem esse motorista, você tem que entender bem a sociedade brasileira. E entender bem a sociedade brasileira no trânsito significa compreender que nós temos um problema enorme com a igualdade. A igualdade não é que nós não somos somente desiguais, né? O que nós realmente não toleramos é a situação igualitária que o trânsito nos coloca. E o trânsito obriga a uma igualdade para a qual nós não fomos preparados, nem em casa, na nossa educação mais elementar, e muito menos nas escolas. Né? Então, o problema, quer dizer, por isso você acaba virando um condutor que não só não vê os outros, que é típico, né, de quem não é igual, que não tem a igualdade na cabeça, só você que existe, e os seus amigos, que é o que a gente vê aqui, se você sair aqui fora e observar o comportamento das pessoas. O brasileiro, ele anda, não olha para frente, ele vai em cima de você, porque ele está conversando com um amigo. Né? Ele chega no restaurante, eles não encontram no restaurante. Então, os exemplos são múltiplos. Quer dizer, como é que você vai pegar esse sujeito, esse homem ou essa mulher, esse jovem ou velho, que durante toda a vida viveu com uma cabeça, né, em que o mundo é um mundo vertical, do superior e do inferior, vai colocar ele num automóvel em que é totalmente horizontal, porque não tem como fazer um sinal diferenciado para quem é chefe de Estado, para quem tem um doutorado, ou para quem é um profissional de televisão, ou um artista, ou uma pessoa famosa. Não tem como. A igualdade, ela é radical no trânsito. Como é que você reage? Vai dar para mim, né? O sinal está no meio termo, eu vou. No meio termo, em outras sociedades, né, bom senso manda que você espere para ver o que vai acontecer. Mas você não espera um senhor de idade sair de um elevador. Essa dimensão da vida pública brasileira, que a gente chama de trânsito, não é só o automóvel e o ônibus, né, e o caminhão, mas é o pedestre também, que não obedece e morre atropelado. Uhum. É o pedestre, o ciclista, que anda na contramão, porque ele é muito pequeno. Então, quando você é pequeno demais, você não segue regra. Quando você é grande demais, você também não segue regra. O modelo de quem está no meio é fazer as duas coisas. Não seguir regras também. Não é? Agora, professor, por que o carro dá tanto poder à pessoa aqui no Brasil? É um resquício dessa sociedade aristocrática, dessa mentalidade? A preferência pelo transporte individual está escrito no livro, né? É obviamente uma prova de que essa matriz aristocrática venceu o transporte público, porque eu cansei de andar de ônibus quando era garoto, né? Mas eu sou um velho. E não há nenhuma campanha para você usar o transporte público, não existe nenhuma campanha para você falar assim, na sua rua, faz um pool, vocês vão para o mesmo lugar, procura saber do seu vizinho. Não, a gente não faz isso, porque a gente não conversa com os vizinhos. Pelo contrário, os vizinhos são os nossos primeiros inimigos. O cachorro do vizinho, o teu cachorro late e não te atrapalha. Mas o cachorro do vizinho miou, o gato do vizinho te atrapalha. A mulher do vizinho é mais gostosa do que a tua. Todos os problemas sociais e culturais são assim, né? Na realidade, a gente tenta isolar um objeto, mas quando a gente chega perto, ele está ligado a outros. É uma síndrome, é uma constelação, né? Então esse negócio do carro próprio, esse individualismo negativo, né, em que você só vê você, a sua agenda, e não vê que os outros também são seus companheiros de cidade, são cidadãos, co-cidadãos, estão vivendo os mesmos problemas. Eu vejo a coisa assim. Uma última questão. O senhor falou em educação. No trânsito do Brasil, estatísticas
não tão confiáveis dão conta de 40 mil mortes por ano. A gente fala de cidades enormes, cheias de problemas, como São Paulo, Rio de Janeiro, tem Salvador, Belo Horizonte, Recife, etc. Além da educação, leis, fiscalizações e punições também entram numa receita? Tem que ser coerente com essa regra, tem que honrar a regra. O problema de fazer isso, né, quando esses problemas são complicados, porque eles envolvem, primeiro eles envolvem muitas opiniões, muitas atitudes. E, em segundo lugar, eles envolvem a população como um todo. Mas quando você fala de trânsito, todo mundo é como futebol. Todo mundo entende, todo mundo mais ou menos sabe. Até as soluções, você entra em motoristas que conhecem soluções e que poderiam até ser ouvidos, que sabem que se viesse uma ponte aqui, aliviar o trânsito para lá e tal, coisas que nós não temos a tradição de fazer. Sim, vamos torcer. Professor Roberto da Mata, muito obrigado. Obrigado. Eu sou o Felipe Bueno, da Rádio Sul-América Trânsito, de São Paulo, e aqui no Mobilidade TV eu conversei com o professor antropólogo Roberto da Mata.